Bom dia, tudo bem? Na nossa reflexão de hoje, nós vamos continuar refletindo um pouco sobre o ministério e as atitudes de Neemias na reconstrução dos muros de Jerusalém e do templo de Jerusalém. Hoje nós vamos refletir sobre os opositores, né? Os opositores externos, os opositores, né, que Neemias e o povo de Israel estavam enfrentando naqueles dias. Nós podemos ver no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 1 em diante, nos diz assim: Tendo Sanbalate ouvido que edificavam o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes a isso? Sacrificarão, darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões do pó e pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Nós podemos ver aqui que os opositores de Neemias, eles estavam desprezando a obra, estavam desprezando as funções de Neemias, aquilo que Neemias e o povo de Israel estava fazendo. Nós podemos fazer uma analogia e também ver nos dias de hoje o quanto às vezes nós somos desprezados porque nós não aceitamos algumas coisas e não nos submetemos a algumas coisas que é comum nesse mundo. E muitas vezes nós somos desprezados também, somos subestimados, né? Assim como o povo de Israel e Neemias e o próprio Deus estava sendo subestimado nesses dias, também hoje nós, como cristãos, como servos do Senhor, e o nosso próprio Deus, ele é subestimado, ele é desprezado, ele é menosprezado nos dias de hoje. Mas Neemias não se deixava abalar por essas coisas. Tanto que os reis estavam revoltados porque eles achavam que Neemias estava reconstruindo o muro para poder aceitar ou retomar, né, o império de Israel, e com os muros reconstruídos seria uma batalha muito mais dura, muito mais difícil para eles reconquistarem ou conquistarem outra vez Israel. Mas Neemias estava com um foco, o foco na reconstrução do muro, foco na reconstrução do templo de Jerusalém, mas esse era o foco secundário de Neemias. O foco principal de Neemias era reconstruir a vida espiritual de Israel. Neemias recebeu esta função do Senhor, recebeu essa missão do Senhor, e quando ele orou, quando ele ouviu as notícias do povo de Israel, que tudo que eles estavam passando, estavam sendo desprezados, menosprezados, estavam sendo explorados, né? Estavam tristes, chorosos, viviam sendo humilhados. E quando Neemias recebeu essa notícia de alguns mensageiros, ele chorou. Ele chorou, ele se prostrou diante do Senhor, jejuando e orando, e o Senhor viu a sinceridade do seu coração e deu respostas para ele. Foi movendo os corações, ele foi movendo tudo, como o Senhor tem o domínio sobre todas as coisas. E principalmente ele moveu o coração do rei da Babilônia, porque o rei da Babilônia viu um semblante triste de um simples copeiro e se importou e
ao saber do que estava entristecendo ele, ele se colocou à disposição para poder fazer tudo aquilo que estava no coração dele. Isso foi obra de Deus, isso foi mover de Deus. Mas os opositores eram muitos, e Deus tinha advertido Neemias sobre isso. Tanto que quando ele orou ao Senhor, quando o rei falou, o que você precisar, você me peça, ele falou, vou orar ao Senhor e te dou a resposta. E orou ao Senhor, e o Senhor colocou todo o planejamento, toda a distribuição das tarefas nas mãos de Neemias, na mente e no coração de Neemias. E quando Neemias colocou diante do Senhor, diante do rei da Babilônia, aquilo que ele precisava, aquilo que ele pretendia fazer, ele já contou com isso. Então ele levou cartas para que os reis ao redor de Jerusalém soubessem, tivessem certeza que ele estava ali autorizado pelo rei da Babilônia. Ele não estava fazendo nada pelas costas, ele não estava fazendo nada escondido do rei da Babilônia, abusando da confiança do rei da Babilônia. Pelo contrário, ele estava fazendo tudo às claras, ele estava lidando com a verdade. E por isso ele levou as cartas para que eles tivessem a noção disso e não se opusessem, né, a reconstrução do muro e do templo de Jerusalém. Mas eles não entenderam e eles começaram a se opor a isso e começaram com as intrigas a respeito de Neemias e do povo de Israel. E eles começaram a criar intrigas e eles pretendiam levar até o rei da Babilônia que Neemias estava pretendendo levantar o muro e ali se tornar o novo rei da nação de Israel. Mas Neemias não se deixou levar por isso, não se deixou seduzir por isso, e eles tentaram criar armadilhas e mandaram chamar Neemias para que fosse reunir com eles num certo lugar, mas Neemias falou para os mensageiros, falou, não, estou numa grande obra, não posso parar. E então, várias e várias vezes os mensageiros foram lá chamá-lo, primeiro para atrapalhar a obra e outra para criar artimanhas para que o rei da Babilônia acreditasse nas versões deles, né, de que ele pretendia se tornar o rei de Israel. E nós podemos ver as oposições que ele estava enfrentando. Naqueles dias, os seus opositores eram principalmente Sambalate, Tobias e Gesem. Eram os opositores físicos, eram os homens opositores. Mas quando nós refletimos sobre o que Neemias, toda a tarefa de Neemias, o que Neemias estava fazendo, nós encontramos um grande opositor de tudo, da sua missão principal. Era Satanás. Satanás era o grande opositor de Neemias, era o grande opositor espiritual de Neemias, porque a função principal, a missão principal dada por Deus a Neemias era a reconstrução espiritual de Israel. E isso não interessava para Satanás, porque Israel tinha perdido sua identidade de nacionalidade, sua identidade cultural, a sua identidade de povo e tinha perdido a sua identidade espiritual. Então, o povo de Israel, o reino de Israel, a nação de Israel estava sob o domínio de Satanás. Todos eles serviam a vários outros deuses, prestavam cultos a vários outros deuses e já tinham esquecido do Deus de Israel, com raríssimas exceções. Então, não interessava para Satanás que Neemias fizesse a reconstrução espiritual de Israel. E nós podemos fazer uma analogia, fazer uma comparação também, trazer para os dias de hoje. Hoje nós temos vários opositores, homens, pessoas físicas, são falsos amigos, falsos colegas que nos vêm com mentirinhas, vêm com oportunidades únicas e que, na verdade, são armadilhas para que nós possamos cair nas armadilhas de Satanás.
é um lucro fácil, não tem nada a ver. Hoje essa palavra se tornou politicamente correta, não tem nada a ver. Não, isso não tem nada a ver, tudo isso, não, isso é muito pouco. Não, mas isso não vai interferir na sua vida. E vem com essas coisinhas pequenas, esses opositores físicos, que são artimanhas, eles são instrumentos de Satanás para serem os nossos opositores também espirituais. Porque não interessa a Satanás que nós sejamos servos do Senhor, que sejamos obedientes ao Senhor, que sejamos submissos ao Senhor. Ele quer lançar para nós armadilhas, cascas de banana, para que nós possamos tropeçar, escorregar e sair da presença de Deus. Então nós temos os nossos falsos amigos, aqueles homens que estão ao nosso derredor, mas que nós sabemos que tudo que eles querem é tomar o nosso lugar, é tomar a nossa oportunidade de negócio, é se sobrepor a nós, serem melhores e maiores do que nós, coisas que nós não desejamos, mas que o Senhor tem nos colocado no devido lugar. Então essas pessoas querem nos derrubar para que assumirem o nosso lugar nesse mundo, nosso lugar nos valores desse mundo. E para isso eles lançam para nós a armadilha, vem com instrumentos satânicos, instrumentos do mal, para que nós sejamos desobedientes ao Senhor, façamos algo que desagrade ao Senhor e que nós percamos a proteção do Senhor. E é isso que eles desejavam. Eles sabiam que todas as guerras vencidas por Israel era o tempo em que Israel estava submisso ao Senhor. Sempre que Israel estava submisso ao Senhor, eles não perdiam nenhuma guerra. Eles conquistavam, eles tinham vitórias em todas. Nós também, nos dias de hoje, quando nós estamos submissos ao Senhor, temos o Senhor como o alvo da nossa vida, nós somos vitoriosos em tudo. E muitas vezes o diabo tenta lançar para nós armadilhas, para que nós possamos sair da presença de Deus, para que nós possamos perder a proteção de Deus e nós possamos cair, sermos feridos, sermos desgostosos, estarmos desgostosos, mas nós temos que entender que tudo acontece com a permissão de Deus. E nem sempre o que acontece na nossa vida, o que se faz presente na nossa vida, é o que mais desejamos, é o que nós mais queremos. Não, nós temos certeza de que quando nós somos submissos ao Senhor, nós reconhecemos, estamos submetidos à autoridade do Senhor, certamente o melhor que o Senhor tem para as nossas vidas é o que estará presente, é o que se fará realidade nas nossas vidas. Nós temos hoje, assim como Neemias e o povo de Israel tinham grandes dificuldades naqueles dias, nós também hoje temos grandes dificuldades porque nós entendemos que a nossa luta maior, a nossa luta mais dolorosa, mais dura, ela não é contra esse mundo, não é nas coisas desse mundo. Nós podemos ser derrotados ou não termos aquilo que desejamos nesse mundo, mas nós sabemos que quando nós estamos submissos ao Senhor, nós temos o melhor que o Senhor tem para nós. E o que o Senhor tem melhor para nós está guardado por nós lá na Jerusalém Celestial, que é a vida eterna no Senhor. Nesse mundo, nós usufruiremos de benesses, de uma pequena parte de benesses daquelas que teremos lá na Jerusalém Celestial. Nós teremos aqui, mas temos que ter a consciência de que nós estamos vivenciando uma luta, uma grande luta espiritual. E que nesta luta espiritual,
quando nós estamos submissos ao Senhor, nós somos vencedores. Mesmo que aos olhos do mundo não haja vitória nas nossas vidas, nós sabemos, nós temos a certeza de que aos olhos de Deus, nós somos vencedores, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, que nós possamos ter a consciência dessas coisas, porque nós vivemos uma grande luta com um opositor muito feroz, um opositor poderoso, que é Satanás. Mas nós temos que ter a consciência de que nós servimos ao Senhor dos Senhores, ao Deus dos céus, e a Ele Satanás não resiste, porque a palavra de Deus nos afirma que se nós buscarmos o Senhor, o diabo não resistirá a nós, ele fugirá de nós, né? Outra coisa também que naqueles dias, Neemias, a atitude de Neemias, que eu vejo ela muito presente nos dias de hoje, é que aqueles opositores dele, eles queriam que ele fosse lutar contra eles, que ele fosse, aquelas artimanhas que eles lançavam para Neemias, eles queriam que ele reagisse àquelas artimanhas, que ele fosse, desse uma resposta à altura às suas provocações. E também nos dias de hoje, muitas vezes nós somos afrontados, nós às vezes temos a necessidade, a vontade de dar uma resposta dura para algo que vem, uma mentira contra nós, algo que vem, elogios que elevam a nossa soberba, coisas falsas em que muitas vezes nós reagimos com raiva, reagimos com dureza. E é quando nós reagimos dessa forma, quando nos deixamos seduzir pela soberba, ou que reagimos de uma forma dura a uma mentira ou algo que vem contra nós, nesse momento, nós damos a vitória para Satanás. Mas quando nós agimos como Neemias agiu, Neemias não deu uma resposta dura para eles, para Sanbalate, Tobias e Gesem. Ele falava, não, estou numa grande obra, não posso descer daqui. Essa desmontava, porque quando quando algo vem contra nós e nós demos uma resposta branda, ela abranda o furor. A resposta dura, ela suscita a ira, e ela suscitando a ira, o diabo é vencedor. Mas quando nós damos uma resposta branda e que ela abranda o furor, o Satanás é derrotado. E que nós tenhamos essa convicção, essa noção perfeita disso, porque nós enfrentamos uma grande luta espiritual. Nós enfrentamos um grande opositor, um opositor espiritual que é Satanás. E a ele nós não temos forças para medir com ele. Mas quando nós buscamos ao Senhor, quando nós submetemos as nossas reações, as nossas ações, as nossas palavras ao Senhor, o diabo foge de nós. Satanás irá fugir de nós. As suas armadilhas, as suas artimanhas, elas não serão efeitos sobre as nossas vidas. Que nós possamos meditar nisso. Temos enfrentado dias muito difíceis no nosso dia a dia, difíceis no nosso meio profissional, difíceis no meio político que temos vivenciado, difíceis nessa pandemia, meio de saúde, mas quando nós buscamos ao Senhor, quando nós nos prostramos diante do Senhor, esses dias difíceis serão vencidos em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça refletir e faça-nos a cada dia, servos mais fiéis, servos submissos, servos que busquem o Senhor em tudo na nossa vida.
Que Deus abençoe.